Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão na moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Eu sempre rezo na terça-feira na intenção de todos os nossos líderes mensageiros das capelinhas, e nós já estamos mais de quase 22.000 capelinhas espalhadas no Brasil e no mundo, pontualmente em todos os continentes. Então você multiplique isto pelo menos vezes 10. Quantas famílias não recebem a capelinha de Jesus das Santas Chagas? Quantas pessoas não estão rezando o terço das Santas Chagas, que é tão forte? Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Numa das revelações de Jesus a Santa Faustina Kowalska, de Jesus Misericordioso, inclusive tem a peregrinação agora em outubro, Jesus revelou sobre as almas do purgatório. E algo impressionante, que Jesus diz que são almas benquistas, queridas. E a prece é que Deus Pai não olhe para as almas do purgatório e nem para a humanidade, a não ser a partir das Santas Chagas de Cristo. Me faço explicar melhor. Que Deus Pai, na sua infinita misericórdia, olhando para a humanidade, e nós olhamos para a humanidade, hoje você se pergunta, para onde caminha a humanidade? Para um ateísmo? Para onde caminha? Por interesses econômicos muito grandes. As guerras hoje não são territoriais, elas são econômicas. Para onde caminha a humanidade? Nós não sabemos, mas sabemos que o ser humano está se perdendo nas suas buscas, olhando, pensando nas almas que já partiram.
e para a humanidade hoje, o apelo é que Deus olhe a partir das chagas do Cristo. Então Deus se lembrará sempre que seu Filho foi obediente até a morte de cruz para nos salvar. É tão linda essa imagem, tão profunda essa imagem. Quando nós falamos de intercessão, que é um dos carismas da obra Evangelizar, é você se colocar entre Deus e uma causa. É você uma pessoa está doente, existe uma causa difícil. Quando você reza por você, você reza diretamente. Mas quando você intercede por alguém, então você se põe entre a causa e Deus, interceder. Pois bem, assim, Jesus é o eterno intercessor, é aquele que se apresenta diante do Pai. Mas você se deu conta que mesmo no corpo glorificado, quando Jesus se apresenta intercedendo diante do Pai, Ele leva as chagas. E necessariamente nos faz lembrar, e a humanidade inteira, que Ele foi obediente até o Pai, a morte e morte de cruz. Então nosso intercessor, aquele que está diante de Deus, intercedendo por nós, mostra as santas chagas de amor. Filhos amados, por isso essa devoção não é do Padre Reginaldo. Deus nos deu a missão de cuidar, zelar, propagar, incentivar a devoção das santas chagas, dolorosas e gloriosas. Mas isso é da igreja. Nasce na cruz de Jesus. Nasce, como eu sempre digo, na paixão, morte e ressurreição. Quando celebramos a Páscoa, nós celebramos o início da devoção do Senhor Jesus das Santas Chagas. E hoje, agora falando do Evangelho, nós percebemos o que Marcos nos apresenta como uma comitiva formada de pessoas escolhidas a dedo. Quem eram eles? Fariseus e partidários de Herodes. São pessoas que foram escolhidas, veja que maquiavélico, veja que maldade. Escolheram e disseram: olha, vão até Jesus e façam alguma coisa para pegar ele em alguma palavra, em algum equívoco. Jesus não tinha paz. Jesus era cercado, era bombardeado, era traído não só por Judas, mas a vida inteira. E eles foram. Mas veja que impressionante, o que é o perigo da bajulação. Quando alguém começar a te bajular, cuidado. A bajulação, ela é um dos indícios da não sinceridade. Porque vejam como eles começam a conversa com Jesus. Mestre, mestre, pelo amor de Deus, por que eles vão chamar ele de mestre? Eram fariseus, eles não acreditavam em Jesus Cristo. Por isso, cuidado com as palavras doces e corações venenosos. Isso também nos mostra com aquilo que nosso Senhor disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Aqui é um caso, mas também se aplica a nós.
a mim e a você. Não é porque eu fico Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, e isso me garante o céu. Porque podem ser palavras repetitivas sem sentido, se não houver escuta e prática do Evangelho. Veja o caso desses: mestre, sabemos que tu és verdadeiro, mentiroso, falso, fingido, que não dás preferência a ninguém. Olha, com efeito, tu não olhas a aparência do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Mas são terríveis, né? Só lá ou também aqui? Ou também em nossa vida? É muito mais fácil você aceitar uma pessoa que seja sincera e reta do que uma pessoa fingida e mentirosa. E a gente tem que às vezes pedir: Senhor, que eu nunca seja uma pessoa fingida, mas afaste-me do fingimento. Como é difícil lidar com uma pessoa envaidecida, uma pessoa egocêntrica, porque é difícil você chegar na verdade. É difícil quebrar a casca e realmente entender o que a pessoa quer. Eles perguntaram: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos ou não pagar? Jesus está numa cilada. Se ele falar pague, se daria mal com um grupo de pessoas que eram contrários à dominação romana. Se ele falasse não pague, ele seria tido como um transgressor da lei. Jesus ficou em cima do muro? Não. Como não ficou em cima do muro, padre? Jesus nunca fica em cima do muro. Ele, percebendo a hipocrisia, fingimento, percebendo que eles não queriam, porque a pior coisa é quando alguém faz uma pergunta, mas não quer ouvir a resposta. Na vida pessoal é a pior coisa. Você vai falar com a pessoa, você faz uma pergunta, ou alguém te faz uma pergunta, você vai falar, você pode falar o que pensar, a resposta já está pronta. A pessoa não está aberta a escutar. Também em relação a Deus. Será que as nossas perguntas a Deus vão também com abertura para ouvir as respostas? Porque Deus responde sempre, mas não sempre aquilo que eu quero. Jesus não ficou em cima do muro. Ele disse: dai a César. Aí ele pede a moeda, todo mundo sabe. O que tem ali? A esfinge, a cara de César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, como ele não ficou em cima do muro? Ele está dizendo que a soberania é de Deus, mas está dizendo que mesmo, e aqui aplicando como cristãos, nós temos obrigações com a sociedade. A soberania é de Deus, o poder reside em Deus, dado ao povo que é dado aos outros, que coloca como governante. Mas no fundo ele está dizendo que não é porque somos cristãos que nós estamos isentos das nossas preocupações, direitos e deveres na sociedade. Deus jamais despreza a sociedade. Nós não somos seres desencarnados. Nós estamos numa história. Nós estamos num tempo, num momento histórico. Este ano de Copa do Mundo, 2026, de eleições. Estamos nesta realidade.
E o cristão não pode ficar isento a isso. Eu não quero me envolver com isso porque o mundo é sujo. Gente, quanto mais visão nós tivermos assim, mais o inimigo toma conta. Claro que eu não vou aqui falar de política e de partidos e de candidatos, mas nós não podemos como cristãos dizer eu não me meto com política. Não é assim que funciona. Porque quando fazemos isto, nós estamos desmerecendo a criação de Deus e a missão que temos de ser sal da terra e luz do mundo. É isso que as pessoas querem, que ignorantes, indiferentes, apáticos, sejamos manipulados. O senso crítico, a percepção, a formação da consciência é extremamente importante. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Compreendemos, pois, o que não é de Deus. Tudo é de Deus. Mas dai a César as obrigações que você tem, com impostos. Padre, está demais o imposto no Brasil. Isso é outro assunto. Isso é uma pura verdade, plena verdade. Mas nós temos obrigações de votar, de escolher nossos governantes. É nossa obrigação como cristão. E não estamos ainda em tempo eleitoral. E vocês sabem, o dia que vocês me verem falar outra coisa, podem me amarrar e colocar no sanatório. Que eu nunca vou falar para A, para B, para C. Mas as nossas obrigações como cidadãos, não podemos nos esquivar. Por isso Jesus não ficou em cima do muro, não. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós não vivemos, não somos anjos. Nós somos seres humanos, cristãos, batizados, católicos e chamados no mundo a fazer a diferença. Penso muito nessa importância da formação da consciência. Tanto que em razão disso, que além de tudo que eu faço, gravei para o Espírito Santo 6 catequeses. O que é o Espírito Santo? Não sei se alguém acompanhou. Mas hoje, e toda terça-feira, às 5 horas da tarde, eu faço uma catequese. É só acompanhar no YouTube Padre Manzotti. Hoje a catequese vai ser sobre como crescer na fé. E assim vão ser outras catequeses. Formar consciência. E se a nossa consciência estiver relaxada, má formada, nós precisamos ajustá-la. Uma consciência não é assim, porque eu penso isso é verdade. A formação de uma consciência, como bom cristão e bom cidadão, padre, estou entendendo. Sim, bom cristão católico e bom cidadão coerente, nós formamos a partir dos valores cristãos, dos ensinamentos bíblicos, do magistério da igreja e de uma visão crítica do mundo. Agora, se o nosso nível de conversa é só fofoca da vida alheia, lamento, meu filho. Vai ser feio um dia teu neto ou tua neta falar: Deus, como minha avó era fofoqueira, como meu avô era fofoqueiro. Feio, né? Como a minha avó era rezadeira, isso é bonito. Como a minha mãe era uma mulher de fé, isso é maravilhoso.
Como meu pai era um homem que entendia das coisas e não precisa de diploma. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque senão, meus irmãos, vamos pensar, nós ficamos meio bobinhos, né? A impressão que dá é que nós católicos somos meio bobinhos, que fazem o que querem, que as autoridades, para eu não ligo. Como não liga? Nós não podemos ser marionetes. Nós temos que ter um posicionamento. Existem valores que nós não podemos abrir mão. Goste ou não goste, nunca seremos a favor do aborto. Seremos sempre em prol da vida. Nunca espere, e o que o Papa Leão está falando tanto, valores, princípios. Nós nunca seremos favoráveis àquilo que, porque o mundo gosta. Não. O que a palavra de Deus diz? O que a igreja ensina? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós não somos massa de manobra. Não permita isso. Quero lembrar as santas chagas de Jesus. E tem uma frase, e eu queria pedir, torne-se o mensageiro da capelinha, gente. Se alguém recebeu uma grande graça de Jesus das santas chagas, faça até como uma penitência. Recebi essa graça, eu vou cuidar das capelinhas. Não é difícil. Hoje tem até o grupo do WhatsApp, se acompanha a capelinha, no mínimo 8 famílias. E quantos benefícios, quantas graças são dispensadas. Por onde passa uma capelinha de Jesus das Santas Chagas, uma gota do sangue redentor fica. Você percebe que não tem nem cofre, e é proposital, que nós não queremos que faça-se coleta, que seja levado gratuitamente. Aqui quero lembrar uma senhora, que ela dizia: padre, eu levo toda semana no presídio e rezo o terço das Santas Chagas. Que atitude maravilhosa. E eu queria lembrar que é tão fácil você se tornar um mensageiro. Tem um santo, São Boaventura, diz assim: as chagas de Cristo tocam os corações mais duros. As chagas de Cristo aquecem as almas mais frias. Vou repetir de novo. Simples, mas bem objetivo. São Boaventura. As chagas de Cristo tocam, ferem os corações mais duros. E quantas pessoas têm coração duro? Pela vida, pela frustração, pelo desgosto, pelo desencanto, apatia, indiferença, coração duro. Seja por uma maldade, seja, não sei porquê, mas tem gente de coração duro. A quem pedir, as santas chagas ferem os corações mais duros e aquecem os corações mais frios. Divulgue as santas chagas.